Somos tudo que fizer você sorrir. Core Odontomédica. Olá, você amigo internauta da Criativa Online. Nós estamos na Core Odontomédica e nós vamos bater um papo com a fonoaudióloga Nathalie Iane Goldini. Ela é mestre na Unesp, tem uma vasta experiência nessa formação e vai falar um pouco, se apresentar na verdade, falar um pouco da sua formação, de todo o trabalho que está sendo desenvolvido há mais de 12 anos nessa área, em São Paulo e agora também aqui na Bahia. Nathalie, seja bem-vinda à Criativa Online. Muito obrigada, é um prazer poder estar contando um pouquinho do meu trabalho. Estou muito feliz de poder começar aqui na Core e para vocês conhecerem e entenderem um pouquinho o que eu faço, né, a minha formação. Eu sou formada na graduação em fonoaudiologia pela Unesp. Lá também realizei um aprimoramento dentro da área de ensino, educação, né, voltado para os aspectos de crianças e jovens com deficiência. Depois acabei estendendo um mestrado também, né, dentro da área da educação. Então eu tenho aí um campo de atuação bem grande dentro da questão da educação, né, com vínculo saúde e educação. Seja aí para o ensino, né, da criança com deficiência, ou mesmo para o apoio escolar, enfim. E depois acabei me especializando. Tenho algumas especializações, né? Eu fiz especialização dentro do Hospital AC Camargo, em São Paulo, diante das alterações de deglutição. Então, acabo trabalhando muito com pessoas que têm alterações neurológicas ou oncológicas, né? Que tiveram algum câncer, algo assim. E acabei também me aprofundando em alguns cursos de capacitação, como, por exemplo, o Lee Silverman, que é um método de tratamento da voz de pacientes com Parkinson. E também tem um curso aí dentro da área de cuidados paliativos, né? Que é como atuar com pessoas com doenças incuráveis, né? E dentro dessas doenças incuráveis que tem algum problema dentro da questão da voz, da deglutição ou da fala. Esses dois últimos cursos, inclusive, eu não fiz aqui no Brasil, eu fiz fora, né? Foram cursos exteriores, realizados aqui, mas que tiveram formação internacional, né? O Lee Silverman dos Estados Unidos e o Cuidados Paliativos da Argentina. Então, assim, sempre procurei estar me aprofundando dentro da área da fonoaudiologia e ainda procuro fazer isso para a gente poder atender o nosso paciente da melhor forma possível, né? Como toda profissão, toda especialidade, é preciso gostar do que faz, né? Como você pensou em fazer fonoaudiologia há um pouco mais de 12 anos atrás? Então, na verdade, eu sempre me interessei muito pela questão da comunicação. Eu sempre achei essa uma forma incrível, né? Acho que a gente precisa saber falar, mas também escutar. E nesse processo eu acabei buscando aí a fonoaudiologia. E foi um curso que me abraçou todos os meus interesses, né? Então foi lá que eu aprendi todas as técnicas necessárias, tanto para comunicar, para falar, né? Ou com a melhor voz possível, o melhor padrão de voz possível, e também aí poder atentar. Então a atenção que eu tenho ao som, a atenção que eu tenho a receber uma mensagem, e isso acaba envolvendo vários aspectos, né? Não só na comunicação entre pessoas, mas dentro da família, dentro do ambiente escolar, social, enfim, né? Então, foi por isso que eu escolhi a fonoaudiologia. Nathalie, são vários atendimentos, mas os principais, as pessoas que mais procuram o atendimento fonoaudiológico, idosos, crianças, pessoas adultas, professores, fala um pouco dos principais atendimentos. Então, a fonoaudiologia, na verdade, é uma área muito ampla, né? Então, assim, a gente tem dentro da fonoaudiologia as questões relacionadas à fala, então problemas de dicção, problemas relacionados aí a como, né, falar, então como projetar, como movimentar os músculos, os órgãos, né, de toda a região aí da boca, garganta, enfim, para poder se comunicar, então essa é a fala. A gente também tem a questão relacionada à voz, então aí já não é mais uma questão estrutural dessa região, mas é como que as cordas vocais se movimentam para produzir o som, como que os pulmões estão preparados para emitir esse som, então como é esse som, se vai estar rouco, se não vai, se vai estar sem voz ou não. Então, essa é uma outra área importante. Também a gente tem a questão da aprendizagem, então a fono também acaba trabalhando muito com a questão do ensino e aprendizado.
de crianças e jovens, né? Então a questão escolar, então dislexia, distúrbios de aprendizagem, dificuldades de aprendizagem, é um grande foco também dentro da fonoaudiologia. A gente também tem a questão da linguagem, que é muito forte também. Então, como que se dá o pensamento durante a comunicação. Então, por exemplo, uma pessoa que sofreu um derrame ou tem alguma alteração aí relacionada ao pensamento, por conta de uma doença neurológica, né, que seja um Parkinson, um Alzheimer, né, ou mesmo alguma síndrome, ou ainda pessoas que têm um autismo ou uma questão relacionada aí a alguma outra deficiência, enfim, e que não conseguem trabalhar a questão do processamento auditivo ou a questão do pensamento, da ideia mental para poder produzir uma fala, né? Então, isso também é uma outra grande área da fonoaudiologia. Então, assim, é vasto, né, o campo da fonoaudiologia, envolve aí a audição também, né? Então, tem muitas áreas aí que envolvem a fonoaudiologia. Nathalie, a gente sabe que as especialidades caminham juntas. No caso da fonoaudiologia, tem alguns casos que dependem também, por exemplo, da psicologia, da neurologia e outras especialidades. Fala um pouco desse trabalho feito em parceria por todos vocês de diversas especialidades. Certo. Então, assim, por exemplo, né, pegar hoje, acho que é uma das patologias que estão mais, assim, aparecendo e sendo comentadas, que é a questão do transtorno do espectro do autismo, né? Dentro do TEA, né, que é o transtorno do espectro do autismo, a gente tem um trabalho conjunto em equipe multidisciplinar. Então, desde um diagnóstico até a reabilitação, o tratamento, você precisa do apoio de outros profissionais. Então, o neuro, por exemplo, ele é um dos que estão mais próximos nesse vínculo para fechamento de um diagnóstico. O psicólogo também é muito importante, o psicopedagogo, também pensando aí na questão escolar. Então, a gente acaba fazendo realmente um trabalho em conjunto, não só para fechar um diagnóstico, mas é importante para discutir o caso, né, passar assim, os avanços, né, seja sem ou com o uso de alguma medicação, que às vezes acaba sendo colocada durante o processo de reabilitação, para a gente ver se está tendo ganhos aí para, seja crianças, jovens, adultos, né, ou idosos. A Nathalie, inclusive, lançou um livro, né, no ano passado, em 2018, dezembro de 2018. Ela vai falar um pouco desse livro, alguns artigos também que trazem um pouco mais dessa especialidade da fonoaudiologia. Fala um pouco, principalmente desse livro lançado no ano passado, Nathalie. Certo. Então, assim, na verdade, a fonoaudiologia, ela tem um vínculo muito grande com várias áreas, como a gente conversou, e uma das áreas que eu foco muito é a questão da educação, né? Então, a fonoaudiologia dentro do processo de educação. Esse livro fala sobre o uso da comunicação alternativa ou suplementar, é o apoio de figuras e imagens, né? Então, a comunicação alternativa é esse apoio, figuras e imagens que podem estar impressas ou usadas em tablets, computadores, né? Enfim, celulares, e que a gente apoia quem seja, jovens, adultos, idosos, enfim, dependendo do objetivo que você tem para ajudar tanto essas pessoas a se comunicarem ou a reabilitar a comunicação, voltar a se comunicar, né? Ou aqueles que não têm condições nenhuma de voltar a comunicar ou não falam, em hipótese alguma, por N doenças que possam estar atrapalhando. Então, o uso desse sistema para a gente poder tanto ajudar no ambiente escolar ou para ajudar nas relações com o outro, familiares ou sociais. Então, o livro, ele trata justamente disso, o uso da comunicação alternativa. No caso do livro que eu escrevi, foi para auxiliar o paciente com paralisia cerebral, né? Mas no estudo a gente não trabalhamos só com paralisia cerebral. Esses recursos, eles são usados também principalmente aí com pessoas com autismo e outras deficiências, como deficiência intelectual, dentro da síndrome de Down, por exemplo, né? Ou outras deficiências múltiplas, né? Seja o paciente com deficiência visual, que acaba usando esse apoio, não aí no âmbito da imagem em si, mas com apoio do braille ou contato do contorno das imagens. Então, assim, tudo para apoiar tanto a parte da escolarização, né, do processo de alfabetização ou escolar, como também pensando aí na questão da fala, da comunicação, né? Ele não tem a fala, então ele vai usar esse recurso para tentar passar e expressar seus sentimentos, emoções, desejos, interesses, enfim.
Às vezes a demanda também de fonoaudiologia são para profissionais, falando até da educação. Professores procuram também esse atendimento devido a usar muito a voz para dar as aulas, né? Outros profissionais que trabalham com voz, apresentadores, locutores e várias outras profissões que exigem muito da voz, né? Exatamente. Então, assim, a fonoaudiologia, ela vai apoiar muito pessoas que têm alterações da voz. Quem hoje tem procurado muito o fono com alterações vocais? Os professores, pastores, né? Profissionais que trabalham dentro da área das mídias, né? Então, locutores, radialistas. Então, são pessoas que, ou mesmo que trabalham em telejornais, enfim, que acabam fazendo um uso excessivo da voz e não sabem como colocar, né, ou projetar a voz, ou tem dificuldades em dicção, mas principalmente no uso excessivo acaba tendo alterações na voz, gerando aí fendas, nódulos, calos vocais, que faz com que essas pessoas tenham rouquidão, ausência da voz, né, então fica completamente sem voz, dor, né, para falar, para conversar. Também, né? Cantores também, com certeza, né? Então acaba procurando também aí para ter um apoio de aquecimento, desaquecimento da voz durante aí qualquer atuação que ele for, né, exercer, enfim. Muito bem. Nathalie, inclusive, atende na Core Odontomédica em Amargosa. É bom falar, Nathalie, desses atendimentos que acontecem aqui em Amargosa e toda a região do Vale do Jiquiriçá, Recôncavo, Piemonte, do Paraguaçu, a região em volta de Amargosa que pode ter esse atendimento da fonoaudióloga Nathalie Ianni. Fala um pouco dos dias que você atende aqui na Core e o horário também. Certo, então eu estou atendendo aqui na Core quartas e quintas no período da tarde, né, das 2 às 6 e de sexta-feira do período das 9 ao meio-dia. Tá? Então esses são os horários que eu estou aqui, tanto para realização de avaliações dentro da área da fonoaudiologia, inclusive eu tenho até capacitação para aplicação de questionários e protocolos para levantar aí, junto com o apoio médico, seja do neuro, junto com o psicólogo, psicopedagogo, enfim, fechamento de diagnóstico de autismo, tá? Então, para a gente definir aí dentro do diagnóstico se é autismo de fato ou se ele é leve, moderado a grave. Então, eu tenho capacitação para aplicar esse tipo de material para contribuir no fechamento do diagnóstico. E não só nessa área, outras áreas também, como a gente conversou, eu trabalho com a questão da avaliação e fechamento, né, da hipótese diagnóstica dentro da área da fonoaudiologia. E além disso, a gente faz aí terapia e reabilitação dentro da área da fonoaudiologia também. Qual a mensagem que Nathalie deixa para as pessoas que acham que tem de fato algum problema com a voz, né, e com os órgãos, né, que fundamentam a voz da pessoa? Qual a mensagem deixada para todas as pessoas que estão nos acompanhando? Eu sempre acreditei que dentro da fonoaudiologia a gente está aqui para oferecer o melhor para o paciente, para o cliente que a gente tiver. Mas eu acredito que se vocês encontrarem qualquer dificuldade, seja para engolir, tosses excessivas, engasgos frequentes, dificuldade na voz, né, rouquidões, dificuldade para falar, né, dentro de qualquer um desses aspectos, e estiver incomodando, gagueira também, por exemplo, né? Então, esteja incomodando, o profissional da fonoaudiologia, ele é o mais indicado para poder orientar e avaliar para ver se de fato é uma necessidade que pode ser aí reabilitada, tratada. Porque muitas vezes passa despercebido e passando despercebido pode gerar outros problemas lá na frente. Como falamos, dentro da área da voz, um calo, um nódulo. Se for uma alteração como engasgos frequentes, né, problemas para engolir, a gente pode ter riscos aí de broncoaspiração, que a gente fala. Então, pneumonias por conta de aspiração de alimento, de líquido. Então, são várias questões que às vezes a gente acredita que passam aí despercebidas, não é um problema, mas pode se tornar problema. Por exemplo, também, dificuldades para falar, crianças que estão aí com atraso de fala, atraso de linguagem e não procuram a assistência do profissional da fonoaudiologia, futuramente podem ter dificuldade na aprendizagem, na alfabetização. Então, é muito importante que, vendo qualquer um dessas alterações que a gente tem conversado, é importante procurar um profissional da fonoaudiologia para tirar suas dúvidas e realmente ver se é necessário manter um acompanhamento. Obrigado, portanto, Nathalie, desejar boa sorte na nova casa, né, Amargosa,
que vai de fato atender toda essa população, né, da região toda de Amargosa. Obrigado e sempre possamos. Muito obrigada a vocês, eu agradeço.